Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Frederico Bersan, sou analista na V10 Investimentos. Estou aqui hoje com o Yuri Goulart, que também é analista na V10, e o nosso convidado, Paulo Bocchio, da Arx Investimentos, uma gestora com mais de 26 bilhões de reais sob gestão. Bom, para dar início, Paulo, gostaria que você nos conte um pouco sobre a sua trajetória, o que você faz na Arx. Vamos lá. Eu tenho bastante tempo de estrada, várias crises, né, como essa, de certa forma, que a gente também está vivendo, mas eu sou economista, aí fui fazer um MBA nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, trabalhei em consultoria, banco, family office, e antes eu tenho uma experiência também como CFO da DASA, e fui para um outro banco fazer a parte de distribuição, né? E depois vim para a Arx montar uma equipe toda que saiu desse outro lugar para montar a área de crédito. Então, hoje, na Arx, eu faço parte do comitê executivo, faço parte do comitê de crédito e também sou responsável por distribuição. Beleza. Muito obrigado, primeiramente. Então, começando com a primeira pergunta aqui, Paulo. O que os fundos de crédito privado da Arx buscam no mercado de capitais, né? Quais os objetivos deles e quais as principais diferenças entre eles? Então, vamos lá. A gente tem dois tipos de fundo, né? Então, fundo em CDI e o fundo que acaba sendo IMA B5, né? Que aí e um terceiro que a gente pode dizer são os fundos de previdência, né? Que não deixam de ser fundo em CDI, mas acaba sendo uma forma diferente. Então, basicamente, a gente tem em fundo em CDI, a gente tem um fundo D1, né? Então, que é o Denali, a RX Denali. O que a gente busca nele no final do dia é remunerar o dinheiro que fica de curto prazo. Então, uma das preocupações grandes que a gente tem no fundo acaba sendo a questão da quantidade de caixa e liquidez que você tem que deixar no fundo para poder pagar os resgates dos cotistas. A gente tem um outro fundo, que é o Vinson, RX Vinson. Esse fundo tem 30 dias de resgate. E o ARX Everest, que é um fundo D60. Né? Então, basicamente, as diferenças entre o Vinson e o Everest, o Vinson ele é um fundo mais conservador. Em que sentido? Ele está adaptado à legislação de previdência aberta e previdência fechada. Então, isso traz algumas restrições no fundo. E o Everest já é um fundo para investidor qualificado e a gente não é adaptado a nenhuma legislação, então ele tem um regulamento mais amplo. Sendo mais específico, qual é a grande diferença que tem no fundo? Ele é investidor qualificado, então o limite de FDIC e de empresa de capital fechado vai para 40%, o limite de FDIC não muda, vai para 20%, e a gente pode comprar 20% também de empresa de capital fechado. O grande benefício de comprar empresa de capital fechado, você está comprando muitas vezes subsidiária de uma empresa de capital aberto, uma empresa grande. Então, além de você ter o fluxo de caixa de uma empresa operacional, muitas vezes você tem até o aval da própria holding. Então, acaba sendo um crédito melhor, de melhor qualidade, e você acaba com um retorno maior, porque, como, por exemplo, o Vinson não pode comprar, você tem um pool, né, de investidores, né, que podem comprar esse tipo de papel. Então, acabam sendo você tem uma remuneração maior também. Então, acaba essa sendo uma grande diferença. Outra diferença importante, e cada vez agora vai ficar mais relevante, é a questão do que o caixa vai custar, né? Mais do que nunca, com o CDI baixando. Então, hoje, por exemplo, o mercado que a gente está, assim, grande parte dos créditos estão ao nível de CDI mais 4. Então, o Denali vai ter alguma coisa ali próximo de 30% de caixa, o Vinson alguma coisa em torno de 20%, e o Everest alguma coisa em torno de 10%. Porque o que acaba acontecendo? Tem duas coisas que acontecem nos fundos mais longos. Né? No D60, as pessoas já também não pedem, por ser tão longo, as pessoas normalmente não pedem resgate. E você tem 60 dias, né, para, digamos assim, para gerar o caixa para pagar aquele resgate. O 30 já é um intermediário, o D1 é entrada e saída de dinheiro, um monte de dinheiro, porque a liquidez é muito rápida, é aquele giro, né, que as pessoas têm. Então, para o investidor de longo prazo, obviamente o retorno do D60 ele vai ser maior do que o D1, por essa questão que você está tendo menos caixa e você está fazendo uma gestão, digamos assim, mais eficiente de crédito. Né?
Bom, Paulo, vamos para a segunda pergunta. Mas na prática agora, quais são as principais estratégias quando você vai escolher um ativo de crédito privado e como que é feita a gestão de risco? Vamos lá, boa. Essa é uma excepcional pergunta no cenário que a gente está. Então, assim, o fundo de crédito não é simplesmente escolher o crédito, né? Obviamente, é importante, a gente é muito diligente, então a gente tem um processo que demora, né? Porque você tem que entender a empresa toda que você está emprestando dinheiro, né? Não só conhecer como é que a empresa opera, o setor, quais são os riscos, o motivo da empresa estar buscando dinheiro, quem são os gestores da companhia, né? Então, é uma coisa completa, a gente prepara um dossiê e a decisão toda é tomada em comitê. E essa decisão é unânime. Então, digamos assim, essa é a primeira parte, né? E ali a gente toma a decisão de qual o tamanho da posição você vai ter no fundo. Fora isso, assim, isso é uma parte, digamos assim, separada, né? Eu saio e defino que eu tenho um limite para poder entrar. Quando a gente olha, né, como é que a gente busca? Uma das coisas que a gente acaba olhando é aquela questão assim, qual setor que essa empresa quer. Obviamente, a gente procura ter setores diferentes dentro do fundo, não ter nenhuma concentração. Então, muitas vezes a gente fala, se é um setor, por exemplo, de saúde, que tem pouca emissão, eu vou dar preferência ao setor elétrico, que normalmente você já tem muito na carteira. Então, esse tipo de coisa a gente procura fazer. Outra coisa que a gente olha a gente procura entender assim, como é que está a dinâmica do mercado. Ou tem muita captação, muito resgate, e isso faz com que a gente também defina qual é a posição de caixa que a gente quer estar no fundo. Isso junto também, outra coisa que a gente olha para definir o caixa, é saber como é que está o passivo. Então, meu passivo está muito concentrado, o passivo está muito... eu tenho um passivo bem pulverizado, como é que está isso? Porque quanto mais concentrado o passivo, maior é a chance de você ter uma pessoa fazer um resgate grande, né? Então, ou poucas pessoas fazerem resgate grande. Então, isso também, quanto mais concentrado, mais caixa eu tenho que ter no fundo. E outra coisa que a gente olha muito também é a questão do preço que eu estou comprando o crédito. Então, muitas vezes eu adoro um papel, tem um banco grande do Brasil, mas, me paga 101 do CDI, muitas vezes não vale a pena você botar, deixa o dinheiro em caixa e no caixa é sempre uma opção que você tem de comprar um papel no mercado. Então, a gente deixa sempre um caixa adicional para a gente poder estar comprando esses papéis que aparecem, né? E esse exercício que a gente procura fazer, basicamente diário, se vale a pena eu manter aquele papel na carteira, né? Seja porque se ele está deteriorando a qualidade de crédito, seja porque o papel, muitas vezes, ele pode ter fechado que eu falo a taxa, assim, você comprou a 110 CDI, por exemplo, ou CDI mais um, esse papel ele performou super, super bem e está sendo negociado a 101, que foi o exemplo que eu falei. Muitas vezes você pode falar, a esse preço eu não quero ter o papel, aí você vai e vende, né? E isso a gente olha muito, mercado secundário, primário, para tomar as decisões do que a gente faz. Então, a gente procura também fazer uma gestão, né, de estar sabendo o que a gente está se perguntando, se a gente quer, como é que a gente quer estar posicionado, né? E eu acho que a outra coisa é a questão também, que aí você estava falando de risco, que eu acho que acaba sendo uma das principais medidas, que é a questão do duration, né? Que é o que muita gente fala. O que é o duration no final? É o prazo dos papéis. Eu quero ter uma carteira com um duration muito longo. Então, o que isso significa? Quanto mais longo for um papel na sua carteira, mais sensível ele é à variação de taxa de juros. Então, se você tem um papel de 5, duration de 5 anos, vamos dizer, se a taxa de juros sobe ou cai 1%, esse movimento é amplificado pelo duration da carteira de 5 anos. Então, por exemplo, a gente estava até recentemente com um duration da carteira pequeno, porque a gente queria ter uma carteira defensiva. Hoje, com os spreads e meio com que a gente está vendo uma acomodação do mercado, a gente já está aumentando os spreads, porque a gente já está vendo que o spread de crédito, aumentando o duration, desculpa, porque a gente está vendo que os spreads de crédito estão bastante elevados. Então, vale, digamos assim, o risco de você ter um duration maior. Então, essa gestão toda do fundo é uma gestão dinâmica, que a gente tem que olhar
que tem o mercado, como é que está a captação, como é que está até o risco que a gente quer ter. E aí, outra coisa que a gente olha também quando a gente monta o fundo, a gente pode comprar papel hoje, basicamente, debênture a gente tem em CDI e alguns papéis em IPCA. Né? Então, a gente pode comprar nesses papéis em CDI, papel IPCA, mas eu tenho que fazer o hedge para transformar o papel em IPCA em CDI. Né? Um outro tipo de fundo, que eu acabei não falando lá quando você tinha me perguntado, é o fundo debênture incentivado, né? Também, que é o fundo que, ao invés de você ter o CDI como benchmark, ele tem o IMAB5 como benchmark. O IMAB5 é um indexador, né, que a Ambima calcula, baseado nas NTN-Bs de até 5 anos. Então, ele basicamente replica a composição da dívida pública brasileira. Então, basicamente, ele faz essa recomposição todo mês, né? Porque você pode ter, o Tesouro pode comprar, pode vender título, enfim, pode emitir, né? E aí você tem uma mudança no percentual de cada um. E ele rende, o fundo normalmente tem o spread de crédito e ele é totalmente isento. Então, esse também é que acaba sendo um atrativo do fundo. Paulo, como você vê os fundos de crédito privado com o cenário de precificação de queda da taxa de juros, né? A gente tem uma discussão aí da taxa de juros fechar esse ano de 2020 a 3%, ou bem perto disso. Que é uma taxa jamais vista por aqui. Então, isso atinge esse mercado? Quais as principais consequências disso? E o cenário de juros mais baixo, né, ao redor do mundo, é positivo, negativo ou não influencia o mercado de crédito privado? O crédito privado ele vai ser, quer dizer, o renda fixa em geral ele acaba sendo importante sempre na carteira dos clientes, né? E uma das formas de você investir em crédito em renda fixa é através de crédito privado, que acaba tendo uma remuneração adicional até pelo próprio risco de crédito. E aí, assim, hoje você tem dois grandes tipos de fundo, né? Um em CDI e o outro que é o IMAB5 que eu falei. A gente está passando uma grande mudança, né? Então, uma das coisas que a gente até fez, mandou uma carta ontem, né? Ontem e hoje para os clientes, é a mudança do percentual do CDI para CDI+, que é justamente tornar mais relevante e mais, digamos assim, palpável qual é a remuneração que esse crédito está dando, né? Isso, ainda mais a gente que veio lá de 14, 25, né, de CDI, e provavelmente, que você mencionou, vindo de repente até abaixo de 3, às vezes o 110 CDI, que era 14, 25 é uma coisa, a 3 é outra. Então, a gente está procurando mudar isso tudo para uma referência fixa, né? Ou seja, CDI mais um determinado número, né? Então, isso é uma mudança que a gente está fazendo. E a gente já está preparando as carteiras, de certa forma, para isso. Ou seja, grande parte dos títulos na carteira hoje já estão em CDI+. Então, se a taxa de juros cair, a gente vai continuar nesse nível, digamos assim, de spread de crédito. O que acaba acontecendo é que, como a taxa de administração é fixa, ela acaba impactando um pouco, não muito, mas acaba impactando um pouco também no fundo. A gente procurou sair do percentual do CDI, porque justamente trazia, inclusive, muito mais volatilidade para o fundo. Então, a gente prefere e está vendo que em todos os mercados, né, que nem o mercado lá fora, nos Estados Unidos, lá fora, em geral, acaba sendo... Não existe esse negócio percentual do CDI, só no Brasil, né? E acaba gerando problemas, né? Porque, assim, eu acho que uma das situações que a gente está vivendo hoje é essa questão do percentual do CDI. Como é que um fundo que ele rende um percentual do CDI pode dar negativo, né? Então, é uma situação até que eu acho que é mais fácil as pessoas entenderem quando você tem o CDI mais 1, o CDI mais 2, o CDI mais um número absoluto. Bom, Paulo, agora aproveitando um pouco dessa dinâmica aí, dessa recente queda que teve os fundos de crédito privado, para aquela pessoa que já investe nos fundos, o que você aconselha a fazer no momento? Você acha que é um momento de aproveitar essas oportunidades, talvez fugir do crédito privado? Qual que é o cenário que você tem em mente? A gente acha que a gente nunca viu os fundos tão atrativos quanto estão hoje, né? Eu acho que é importante a gente separar duas coisas. Um é o risco de liquidez e o risco de crédito. O que a gente está vendo hoje não é risco de crédito. As companhias basicamente, as companhias que a gente tem em carteira, elas são companhias muito fortes, são companhias que
viveram um período de recessão, né? Em 2018 e 2019, acabaram aproveitando esse cenário de crédito que a gente teve, do mercado de capitais, alongaram as dívidas, estão com dívidas, muitas dessas empresas até mais de 5 anos, algumas até com 9 anos, né? Dívidas longas, baratas, e estão com caixa, de certa forma. Nós estamos até preparadas para começar a fazer o investimento. Então, não nos preocupa os setores. Tem alguns setores que preocupam, mas a gente não tem na carteira. Ou seja, a carteira que a gente tem, ela está bem sólida. A gente procurou fazer nessas últimas 4 semanas, a gente viu, reviu, falou com as empresas diversas vezes, procurou entender o cenário, né? Estressou, né? Que a gente fala até com as empresas não tendo impacto até o final do ano, um cenário que a gente não acha que vai demorar para voltar. E outra coisa que o importante que aconteceu, na realidade, foi uma questão de liquidez, né? E aí, o que eu quero dizer com liquidez? A gente viu no mundo inteiro todo mundo vendendo os ativos para gerar caixa, né? Seja porque a empresa não vai parar de faturar, seja porque os fundos estavam muito alavancados, precisaram vender. Então, a gente gerou muito os bancos, de certa forma, as empresas estavam, como não sabiam no momento do cenário quanto tempo iam ficar não operando normalmente, elas sacaram as linhas dos bancos. Então, assim, houve um processo bem complexo, né? E até por essa incerteza toda, você teve resgate em fundo de crédito, e esses resgates acabaram não tendo ninguém para comprar. Muita venda e pouca compra. O que acontece no mercado normalmente quando você tem muita venda e pouca compra? O vendedor tem que baixar o preço até encontrar o comprador, né, disposto a comprar naquele preço. Então, dando um exemplo, imagina se a gente tem um apartamento, né, e eu preciso vender o apartamento. Se eu for vender o apartamento em 6 meses, provavelmente eu vou conseguir muito próximo do valor real do apartamento. Agora, se eu for vender o apartamento em 1 dia, 2 dias, provavelmente eu vou ter que dar um baita desconto para o comprador para atrair ele achar que vale a pena comprar aquele imóvel. Então, o que está acontecendo no crédito privado é exatamente isso. E o renda fixa, ele tem uma característica que é básica. O que é? Quando eu compro o título, eu já sei como é que vai ser o fluxo de juros, né, que vão ser pagos e qual a taxa. Isso não muda. Então, o que acontece? Quando eu compro um título a 800, que vale no final, lá, vamos dizer assim, só para facilitar, eu tenho um título que tem 1 ano de vencimento e ele vai me pagar R$1.000 no final. Se eu compro o título hoje a 900, esse título me dá uma taxa de 11,1%. Agora, se eu for no mercado e comprar um título a 800, essa taxa tem que ser de 25% para eu chegar nesses R$1.000 no final. Então, o que acontece no mercado de crédito? Sim, os fundos perderam dinheiro, infelizmente, né? Foram depreciados. Só que o que a gente fala é essa taxa que os fundos têm hoje, levados ao vencimento, aumentou muito. Tá? Então, hoje, os fundos, por isso que a gente fala, nunca teve tão atrativo quanto teve antes. Então, só fazendo uma comparação, o Vinson, em fevereiro, ele rodava ali a expectativa, né, do retorno do fundo, que é esse carrego, ele estava em CDI mais 0,4. Hoje, ele está rodando a CDI mais 1,5. Isso porque a gente está com caixa no fundo para pagar resgate. E provavelmente, quando acabar de pagar esse resgate, deve chegar alguma coisa de 1,7, 1,8. Isso aí vai ser até o final do mês. Então, a gente tem mais ou menos uns 7 dias úteis que acaba de pagar, né, que basicamente eu estou pagando os resgates do que aconteceu ali. O evento foi por volta do dia 15 de março, eu estou vivendo 1 mês, né, e aí a partir dali, como resgate, cota negativo, o pessoal começou a sacar. Então, eu tenho um retorno muito maior. Então, hoje o fundo está rendendo basicamente CDI mais 1,5. Né? Esse é aquele fundo D30, né, o Vinson. Então, melhorou muito. Então, acho que o crédito tem essa característica, né? O renda fixa tem essa característica. Eu só vou perder o dinheiro se eu sacar. Se eu sacar, eu vou ter esse prejuízo. Se eu ficar, eu recupero. Isso também é válido para o cara que tá pensando em entrar ou não. Vale a pena entrar.
porque o fundo tem um retorno atrativo, e o que já está dentro. E no final do dia, ele já está... A taxa dele de hoje até o vencimento desses papéis, ele já é essa taxa de CDI mais 1,5, ou seja, é a taxa que ele vai estar ganhando em função da marcação a mercado, né? Só um ponto, o que é a marcação a mercado? Basicamente o seguinte, como exemplo do apartamento. Não quer dizer que o apartamento, se eu vender esse apartamento por 700 mil e ele vale 1 milhão, eu tenho que marcar todos os fundos a 700 mil, porque esse foi o valor que foi negociado esse imóvel. Agora, nada impede dele voltar para 1.000, né? Que é o que a gente acha que pode acontecer, né? Desse imóvel ter um pouco de valorização e a gente sabe que no final do vencimento o valor é o mesmo de antes, né? Não vai mudar. Mas essas alterações de curto prazo elas acontecem por uma questão não de qualidade de crédito, mas muitas vezes de oferta e demanda, tá? Que é, dando um exemplo que eu até falei, juntando aqui, que era a questão de saúde. Às vezes tem um setor de saúde fazendo uma emissão boa, ou eu estou cheio de energia elétrica. Às vezes eu quero vender o papel de energia elétrica para poder comprar esse papel de saúde, né? Então, esse tipo de dinâmica também acontece na hora que você faz a gestão do fundo. Como você enxerga a retomada da economia para o nosso país? Assim, quanto tempo se estenderá até a gente chegar no patamar que a gente estava? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, muito capciosa, mas tendo isso em vista, o tempo para a retomada dos fundos de crédito privado para os níveis anteriores ao coronavírus, ele seria maior, menor, similar à retomada econômica e por quê? Vamos lá. Qual o cenário que a gente está vendo no cenário também, né? Primeiro, assim, a gente tem o cenário, de certa forma, clareando um pouco. Então, a gente tem um cenário muito mais claro do que estava um mês atrás, né? Então, já estamos discutindo sai, não sai da quarentena, né? Quando a gente entrou, a gente não sabia nem o que ia acontecer, né? Que já foi uma situação ruim para todo mundo. Outra coisa que está acontecendo no mercado de crédito é que a gente viu que o Banco Central brasileiro, o governo, está fazendo uma série de coisas para dar liquidez na economia. Então, a gente viu primeiro o Banco Central fazendo a questão da liberação do compulsório para você comprar debênture, e depois o Banco Central querendo seguir lá, fazer a mesma coisa que o Banco Central americano faz, que é acessar o mercado de crédito direto, né? Então, a gente teve aprovação na Câmara, no Senado, agora volta para a Câmara, porque houve a inclusão dos ratings nos títulos de crédito. E a terceira coisa que está acontecendo é que, basicamente, a quantidade de resgate que a gente teve já está diminuindo muito. Então, a gente começa a ver um cenário mais tranquilo. E teve também a entrada, por exemplo, com essa questão do Banco Central, outros participantes do mercado entraram comprando. Então, a gente viu o fundo de ação, o fundo multimercado, que nunca tinha comprado esse tipo de crédito, viu que estava tão atrativo, né, os spreads, o quanto as empresas pagam acima do título público, e que acabaram entrando também no mercado. Então, a gente vê um mercado hoje mais calmo, né? Então, o cenário que a gente vê, justamente até com a questão do porquê o Banco Central está comprando esses créditos, porque, basicamente, esses créditos são o que a gente tem nos fundos, são os principais empresas do país, ou seja, o topo da pirâmide. O que acaba acontecendo é que se você tem o topo da pirâmide pagando CDI mais 4, CDI mais 5, o resto da economia acaba pagando muito mais. Então, o Banco Central quer, de alguma forma, que esses spreads diminuam, porque isso não é um problema de crédito, e sim um problema de liquidez, tá? E aí, o que a gente vê nos fundos? A gente vê que o impacto deve ser, né, que é o que a gente acha que seja mais razoável, que esses spreads de crédito, que estão hoje num nível alto, que é CDI mais 4, eles diminuam um pouco. Então, alguma coisa 3,5, 3, que ele vem. Então, o fundo antecipa esse ganho que teve, né? Então, você pode ter um ganho maior no curto prazo e depois esse ajuste entre 3 e o que estava antes, ele vai acontecer aos poucos, e aí tem a ver como é que a economia vai andar, outros fatores, até a questão se você vai ter investimento em fundo de crédito, se você vai ter entrada, saída. Então, mas assim, no primeiro momento, a gente acha que todo esse movimento que a gente está vendo, os spreads de crédito devem cair um pouco, tá? O que a gente vê na economia? A gente provavelmente já está vendo uma discussão de você começar a sair do lockdown, né, da quarentena,
a partir do mês que vem. Então, aqui em São Paulo, o pessoal está falando já dia 11. A gente não acha que vai ser uma saída em fases, né? E a gente vai começar a mudar a nossa forma de agir também. Então, aglomeração não vai poder ter no curto prazo, show, jogos de futebol, restaurante lotado. Você vai ter que fazer a questão do distanciamento. A gente vai ter que aprender essa nova realidade. E o que a gente vê é que as pessoas também não vão ter essa confiança toda de sair gastando, porque tu não sabe se vai ter uma segunda onda, o que vai acontecer. Então, a gente vê a economia voltando de uma forma relativamente devagar. E aí, basicamente, quando a gente olha em números, os números são grandes. Assim, você pode ter... O primeiro trimestre quase não foi afetado, né? A gente teve pouca coisa. Então, o grande impacto que a gente vai ter, ele está concentrado no segundo trimestre. Então, você vai ter números negativos ali. A gente nem está fazendo muito a conta, porque você vai ter muito negativo no segundo tri, terceiro tri já é muito positivo, porque a base é muito baixa, né? O que a gente vê no ano, a gente está olhando, assim, tem vários cenários aí de acordo com as datas, mas o cenário desse ano é um cenário que, sim, na melhor das hipóteses, é zero, ou seja, vai ser um cenário negativo de crescimento, tá? E ano que vem, obviamente, assim, a gente vai ter os trimestres melhorando na medida que for passando, né? O segundo trimestre vai ser muito ruim, o terceiro trimestre vai ser muito bom, mas não que ele seja de fato muito bom, porque a base é ruim. E aí começa a entrar na normalidade o quarto, o primeiro e o segundo. E o que a gente torce no final do dia que aconteça é que tem uma série de medidas paradas no Congresso, por exemplo, a questão do saneamento, né, que poderiam ajudar. E isso vai fazer com que a gente tenha um crescimento maior ou menor, porque grande parte do crescimento vai vir de investimento. Então, se tudo tudo que tiver no Congresso que puder trazer crescimento for aprovado, isso vai ajudar bastante, tá? Mais até do que a redução da taxa de juros, porque o que a gente vê, assim, tem que trazer dinheiro e a gente, no final do dia, ficou mais pobre, né? Então, o país ficou mais pobre. Então, questão de consumo, essas coisas, acho que não seja por ali que vai crescer, e sim e não vai ser por gasto também, porque o governo vai estar bem, digamos assim, endividado, né, com relação a toda a questão do... Então, investimento é relevante e a aprovação das coisas no Congresso a gente julga que seja bastante importante também. Paulo, você já falou aí do Denali, né, que é D+1, tem o Vinson também, que é D+30, e eu queria te perguntar como que essa liquidez do fundo pode afetar a performance e hoje os resgates são parte relevante dessa queda que a gente está vendo nesse ano? Nos nossos fundos, não, porque assim, como a gente tinha muito caixa, a gente conseguiu pagar os resgates com caixa. E aí faz parte dessa questão da estratégia de conservadora. Assim, o mandato que a gente tem no final do dia é de preservação de capital. Então, essa questão da gente não ter perdido dinheiro na venda dos títulos, a gente tinha 45% de caixa no Denali, então a gente teve tranquilidade de poder vender título, comprar título, mexer na carteira, alongar até um pouco a carteira, mas por isso que a gente gosta de ter caixa também. Caixa, na realidade, é uma reserva estratégica no final do dia. E liquidez em crise, a gente vê que a liquidez ela é título público, né? E título público, o resto, qualquer coisa diferente disso, você pode ter algum prêmio de liquidez aí para sair da posição, tá? Então, o que isso fez com a gente? O que a gente pôde fazer, né, nesses últimos dias também? A gente conseguiu vender os títulos e a gente começou a mudar a posição que estava do fundo, de alongar o fundo, tá? A gente alongou, né? Ou seja, no momento que a gente estava num cenário incerto, a gente estava com a carteira mais curta para proteger. Então, em crédito, você pode proteger também aumentando o caixa ou diminuindo o duration. É o duration da carteira de crédito, especificamente. O que a gente está fazendo agora é exatamente o inverso. É você alongar o duration da carteira de crédito e diminuir um pouco o caixa. O que a gente espera no cenário, na realidade, a gente está vendo que, pelo menos, se você não tiver a captação, que a gente acha que vai acontecer, dado o quão atrativo o fundo está, mas, pelo menos, dado que você tem, o fundo está muito atrativo,
vai ter uma diminuição grande nos resgates. Então, isso também é outro cenário que a gente está vendo. Se não faz aquele medo que teve inicial e tudo, do não entendimento também do que estava acontecendo, eu acho que já ficou para trás. O prêmio de risco, né, do crédito privado aqui no Brasil, ele é historicamente baixo. Como você enxerga essa dinâmica aqui e quais as consequências disso para o investidor no momento? Você citou que a relação risco-retorno hoje em dia está muito atrativa, mas como que fica essa relação para o longo prazo? Como você enxerga isso? A gente já teve esse movimento de ajuste ali no outubro, novembro, né? Então, basicamente o que acabou acontecendo é que você tinha um percentual do CDI, o CDI veio caindo e os spreads acabaram ficando em números absolutos menores, né? A gente já viu, assim, com aquela reprecificação que a gente teve, a gente já trouxe a níveis razoáveis de spread de crédito, né? E o mercado hoje, quando você fala de mercado de capitais, você hoje está falando basicamente empresas grandes, né? E, por consequência, com boa qualidade de rating. Então, assim, o nível de você ter do spread de crédito, a gente julga que já estava, de certa forma, adequado. Hoje, ele está excessivo, né? Mas naquela época, lá, se você olhar 2 meses atrás, 1 mês atrás, ele já estava num spread de crédito maior, que ele já era maior do que o histórico que estava lá atrás. Tá? Então, eu acho que assim, a gente vai começar a ver spreads maiores também em função de você ter empresas até menores um pouco, né? Não pequenas, mas médias empresas acessando o mercado, e a gente começar a ver créditos piores também acessando o mercado. Hoje, a gente basicamente tem um grupo, né, seleto, que são as empresas, até muitas dessas empresas cotadas em bolsas, que acabam tendo acesso ao mercado de capitais, né? Seja pela própria legislação, seja pela abertura de informação, pelas pessoas estarem mais confortáveis. Mas o que a gente está vendo, assim, a gente até chegou a começar a ver ano passado, eram empresas menores, né, não tão grandes, não tão conhecidas, vindo ao mercado, e aí você já via assim, spreads muito grandes, né? Maiores, pelo menos, do que estava acontecendo. Tá? O que a gente está vendo, de certa forma, hoje no mercado também, é que ano passado a gente teve emissões longas, né? 9 anos, 8 anos, 7 anos. O que a gente está vendo no cenário, que já estava vendo no cenário desde a última reprecificação, é que a gente está vendo papéis também mais curtos. Então, o spread não mudou tanto, mas ele já está sendo para spreads menores, para vencimentos menores também. Que no final do dia é uma forma indireta de você aumentar um pouco o spread. Ou seja, se você quiser se alongar, você tem que aumentar muito o preço, né? Então, é um pouco do reflexo do que a gente viu ali atrás. Ou seja, você tem indiretamente você tem até um spread maior, né? Porque você está falando com um prazo menor. Só entrando no risco país, a gente viu que recentemente praticamente todos os países do mundo subiu bastante. Você acha que isso contribui para a queda recente também dos créditos privados? Como que você vê isso? Porque no final do dia, assim, você teve um evento de liquidez, tudo. Assim, o que preocupa a gente com relação a risco Brasil, no final do dia, é a questão do aumento. Você tem dois movimentos hoje. Um é queda do PIB e a outra é aumento do endividamento. Então, isso acaba impactando, no final, o risco Brasil, porque assim, o Brasil, a gente pode perder, de certa forma, até voltar ao estágio anterior da reforma da Previdência, né? E aí tem que ver qual o tamanho do impacto que você vai ter. E aí os cenários são diversos, porque você pega um cenário de PIB caindo 10%, 5%, e você tem, na realidade, tanto o denominador quanto o numerador caindo, se aumenta um, diminui o outro, aumenta muito mais o índice de dívida PIB que a gente vai ter. Então, essa que acaba preocupando. A gente tem gente falando aí que o dívida PIB do Brasil vai bater 100%. Por outro lado, a gente está também pegando uma taxa média menor do que teve historicamente. Agora, dependendo do risco que tiver, talvez o risco de mercado, ou seja, quanto até o juro real, por exemplo, que a gente estava tendo na NTNB, possa aumentar. E ele diminuiu, né, em função até da aprovação da reforma da Previdência, que a gente viu porque, em tese, diminuiu o risco do país, né?
Então, acho que esse é um cenário que a gente tem que olhar e acompanhar para ver como é que fica, o que vai ser aprovado, né, também, né, no final do dia, porque está uma discussão ainda em aberto no Congresso. Vou aproveitar da última pergunta, Paulo. Vamos lá? Tem como fazer aproveitando que você falou, né, com o cenário de crise, diversas medidas fiscais e manobras governamentais foram postas à mesa, né? Com a aprovação do orçamento de guerra, no qual o Banco Central ele é autorizado a compra de títulos no mercado, por exemplo, quais as consequências uma medida como essa pode levar ao ambiente de crédito privado aqui no Brasil? Então, ele vai dar liquidez para o mercado, de certa forma, para balizar um custo menor, porque um custo menor. Se você tem, quanto mais barato está o crédito, mais viável ficam os projetos. Se você tem um crédito muito caro, no final do dia, sendo direto, o que acontece no final do dia, assim, você tem crédito, às vezes chegar numa empresa a 20%, CDI mais 20 no mês, é como se não tivesse crédito. Porque você tem que ter um crédito a um custo, digamos assim, acessível. Eu acho que essa que acaba sendo a grande batalha que o Banco Central tem, né? E fazer com que essa liquidez chegue, né, de alguma forma. Porque na hora que você tem um crédito, que é a CDI mais 4, inviabiliza tudo, porque você começa a ter, você começa a ter muitas vezes um custo de capital, né, desse maior muitas vezes que o ROIC da própria companhia. Então, se você tiver, você inviabiliza todo o investimento. E aí você tem todo o impacto no crescimento de PIB, essas coisas todas. Então, eu acho que no final do dia, o que o Banco Central quer, de certa forma, é tentar fazer com que você tenha um preço mais justo, né? Se é que e aí poder, porque o que a gente está vendo em crédito é uma coisa que é engraçada, assim, não é o banco, a gente está vendo que nem o banco, não necessariamente o Banco Central precisa intervir, mas só o fato do Banco Central poder intervir já faz com que os agentes se comportem de uma forma diferente, né? Porque se ficar muito alto ele pode intervir. Então tem muitos players que entraram comprando que acabam normalizando o mercado. Bom, então eu acho que a gente encerrou por aqui, né, Fred? Eu queria agradecer muito a sua atenção, Paulo, e espero que tenha sido uma aula produtiva para todos. Desejo sucesso aí para você e para todo mundo lá da Arx, viu? Queria agradecer só, Yuri e Frederico, o convite. Obrigado aí pelo convite, Vedesto. Para a gente é muito bom estar aqui. E só para ficar como final, assim, todos os produtos estão muito atrativos de crédito, seja de previdência, seja os de debênture incentivada, CDI. Agora, o que é importante é também saber no final do dia o seguinte, qual previdência menos, que é um produto mais longo, mas debênture incentivada e os produtos de CDI, qual é o seu horizonte de investimento? Então, hoje, que é o que a gente estava discutindo aqui, o caixa está caro. Então, às vezes, se você não precisa ter dinheiro em liquidez, vai para um fundo mais longo do que o mais curto, porque, inclusive, você vai se beneficiar mais desse movimento que a gente está esperando que aconteça, né? Tá? Então, o momento... E o debênture incentivado é outro fundo para olhar, porque ele acaba também... Ele é um D30, a gente acabou falando muito, mas ele é um fundo também que a grande vantagem dele, entre outras, né, eu acho que a maior vantagem é que ele é totalmente isento, né, ele não paga imposto de renda. E obrigado a todo mundo que assistiu, né, esse nosso bate-papo. Valeu, nós vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer também a você, Paulo. Gostaria de agradecer também a presença de todos que nos assistiram. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau.